és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Te exaltamos, Jesus. Agradecemos o teu santo nome, Deus. Aleluia. Declare isso. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa isso. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oi, pessoal! Eu sou o tio Will E eu sou a tia Alex. e nós fazemos parte do Ministério Infantil aqui da nossa igreja, a Pontezinha. E todo domingo a gente prepara um conteúdo exclusivo para você e para todas as crianças que estão em casa. Então, para você acessar é muito fácil. É só acessar o link que está aparecendo aqui na tela ou escanear o QR Code. E a gente espera você e todas as crianças lá. Tchau! Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, que saudade estar com vocês, nossos encontros. Eu sei que todo mundo está esperando o dia para que as coisas voltem ao normal. E é sobre isso esse vídeo. Nós queremos falar um pouquinho sobre a última decisão do governo que liberou instituições religiosas a terem os seus encontros, é claro, com várias modificações e observâncias. Para você que não sabe, no último 22, o governo do estado liberou
que as entidades religiosas voltassem com seus encontros, entretanto com várias determinações. E uma delas, diante da nossa realidade, Igreja Ponte Recife Antigo e Boa Viagem, nós poderíamos ter no máximo 50 pessoas em nossas reuniões. Esse não é o motivo principal, mas é um dos motivos pelos quais também nós cremos que não vale a pena a gente voltar. Mas o motivo principal é de fato porque nós como igreja, nós acreditamos que ainda é muito cedo, os números ainda são nebulosos, essa curva que a gente tanto espera parece que não tem acontecido. Eu queria dizer para você, você pode ter certeza, nós estamos com muita saudade do nosso encontro. Entretanto, nós achamos que não é sensato voltarmos agora, porque é de fato uma aglomeração que pode causar uma proliferação ainda maior desse vírus. Então, como conselho da Igreja Ponte, nós vamos de fato esperar um pouco mais, pelo menos para esse mês de julho, e vamos sempre trazendo informações importantes sobre esse novo retorno. Queremos também informar a todos vocês que nós começamos a fazer várias modificações, tanto no prédio do Recife Antigo, como no prédio também de Boa Viagem, do prédio da Ponte Natal. Nós estamos fazendo algumas reformas, ampliando alguns espaços, nós estamos também trazendo dispensas, tudo aquilo que de fato é necessário para essa volta. E nós cremos que em breve, nós não sabemos quão breve, nós esperamos que seja bem breve, nós estaremos juntos celebrando. Nós estamos então trabalhando bastante, sonhando com esse encontro, mas que você entendesse que a Igreja de Jesus, por mais que ela não esteja se encontrando, ela é real. Nós estamos e vamos continuar então com nossos encontros durante a semana pelas plataformas digitais. Nós estamos tentando fazer o máximo que a gente pode para que você se sinta abraçado, amado por essa igreja. Que Deus te abençoe e vamos orar juntos para que isso passe o mais rápido possível. Bom dia, Ponte! Como é bom estarmos juntos em mais um domingo, cada um em suas casas. Eu sei que não é fácil, dá vontade de se encontrar, de abraçar, mas acreditamos que logo estaremos juntos. Para você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. É um privilégio poder contar com a sua presença, cultuando a Deus junto conosco. Se informe através das nossas redes sociais sobre diversas coisas que a gente oferece durante a semana, como culto de oração, grupos de relacionamento, lounge, enfim, tem muita coisa bacana para você acompanhar aí da Ponte no YouTube e nas redes sociais, tá joia? Bom, é muito bom estarmos aqui nesse espírito de louvor, louvando e adorando ao nosso Deus, e queremos que você entenda que estamos numa parte muito importante de louvor a Deus, que é a parte dos dízimos e ofertas. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Estamos estudando aqui, o livro do profeta Jonas, e através da sua história nós percebemos, sobretudo hoje, que muitas vezes os cristãos não estão sensíveis à voz do Senhor, não estão sensíveis ao que tem acontecido ao seu redor. E nesse período de pandemia, realmente é um momento onde talvez a gente pode estar com o coração mais endurecido. Então que nós possamos, como igreja, pedir a Deus mais sensibilidade, porque como diz aqui no versículo, esse sacrifício de louvor é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse momento de dízimos e ofertas não serve apenas para que a gente possa manter os nossos espaços, ajudar as pessoas que mais precisam, mas para que a gente possa exercer o nosso louvor a Deus, a nossa confiança, a nossa entrega nesse Deus maravilhoso que já nos deu tudo o que precisamos. Amém? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos e junto comigo que você orasse pelas pessoas que estão sem provisão nesse momento, pelas pessoas que estão passando também por dificuldades, para que o Espírito do Senhor alcance essas casas e traga provisão. Senhor Jesus, nós te louvamos nesse domingo, te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade e queremos te louvar através dessas ofertas, Senhor, através do nosso dízimo, Pai, para que o Senhor possa de fato utilizar esses recursos da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Usa a liderança da igreja com sabedoria na distribuição desses recursos e queremos colocar diante de Ti as famílias mais necessitadas que estão precisando de suporte financeiro. Senhor, em nome de Jesus, vai com a Tua mão sobre essas famílias, chega com a Tua provisão, porque acreditamos que Tu és o Deus que provê. Obrigado pelo Teu amor e ajude nosso coração e os nossos olhos a estarem mais sensíveis à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.
necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte passa o mundo, passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Estamos todos no mesmo barco, só resta saber remando pra qual direção. Todos no mesmo barco, só resta saber remando pra qual direção. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma manhã. Eu tenho certeza que você já foi bastante abençoado com essas músicas e nós queremos, de fato, louvar a Deus pela vida de todos vocês, mesmo à distância. Tenho certeza, temos ouvido muito feedback, que Deus tem alcançado corações, pessoas têm voltado para Jesus e que bom saber que nós estamos mais um domingo na presença do nosso Deus, celebrando o Criador dos céus, a terra, aquele que fez o mar, a terra. É muito bom ter você em nossa companhia mais uma vez. Hoje nós estamos chegando no terceiro episódio dessa série chamada No Mesmo Barco. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre aprender a ouvir a voz de Deus. Saber de fato que nós precisamos ser sensíveis, tentar aprender a ouvir mais a voz de Deus, porque nós precisamos, e é impressionante como essa história, assim como Jonas precisava ser sensível, aprender mais sobre o povo diferente dele, nós também temos que fazer isso. E eu queria que você me acompanhasse na leitura. Nós estamos ainda no capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Nós vamos agora ler o versículo 5 e 6. Estamos indo bem devagar,
porque esse livro tem lições profundas que tem tudo a ver com os dias que temos passado, com o caos, com as dificuldades. Eu tenho certeza que você será abençoado nessa manhã também. Capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava o seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui neste lugar. Não estamos presencialmente com nossos irmãos, mas cremos que o mesmo Espírito, ele fala, ele constrange, ele persuade nossos corações, e é isso que nós te pedimos, para que nessa manhã o Senhor possa se revelar a nós. Através dessa natureza, através da tua palavra, eu te peço isso, crendo que o Senhor tem algo poderoso para a nossa história no dia de hoje. Em nome de Jesus, se você acredita, diga amém bem forte aonde você estiver. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa última semana nós passamos por uma semana especial, principalmente para quem é nordestino. Nós celebramos a festa de São João, bastante atípico, bem fora do nosso costume, porque nós somos um povo que gostamos de se abraçar, de festejar junto, de comer juntos, e diferentemente esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos fazer esses grandes encontros. Entretanto, inclusive, eu vi alguns amigos meus que conseguiram celebrar, cada um nas suas casas, comendo lá o pé de moleque, a comida de milho. Eu tenho certeza que foi uma festa diferente, mas é muito legal a gente celebrar, principalmente porque a gente sabe que essa festa é muito forte no nosso Nordeste. Mas uma coisa também que me faz lembrar muito de São João, eu não sei para você, mas o que marcava muito São João para mim quando eu era criança é porque é a época do ano que você pode soltar fogo de artifício. E quando eu falo fogo de artifício, eu não estou falando de algo pirotécnico, algo grandioso, estou falando de bomba. E, por favor, se você é contra isso, eu entendo, mas eu estou falando da minha história. Eu respeito a sua história, mas eu me lembro então que meu pai começava a comprar para mim, quando a gente era criança pequenininha, ainda com traque de massa, ou aquelas bombas palito, e depois a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai querendo uma bomba melhor, ou talvez maior, ou pelo menos que faça um pouco mais de barulho. E aí você vai para um rojão, daqui a pouco você vai para o conhecido, se você teve coragem de um dia soltar, é algo inesquecível, a bomba cordão, mas é só para profissionais. É um perigo, graças a Deus eu nunca me queimei, infelizmente muita gente se queimou, inclusive eu vi um dado essa semana, hoje na verdade, que os hospitais estão bem mais vazios nessa época do ano, porque o número de queimadas foi 88% menor, olha aí, uma coisa positiva que a pandemia trouxe. Mas irmãos, trazendo para o nosso contexto aqui agora, eu lembrei da história minha de infância. Eu nasci numa cidade muito pequena, do interior do Mato Grosso, no qual meu pai era o pastor da cidade, se a gente pode dizer assim. Meu pai era o representante dos evangélicos ali, ou pelo menos das igrejas reformadas, e meu pai, eu tinha 2 irmãos, mais uma irmã, e eu lembro que na época de São João, meu pai sempre comprava bombinha pra gente. E numa época como essa, nós tínhamos, na verdade, era eu, o meu irmão mais novo, André, e o meu irmão mais velho, Alex, que já está com Jesus. Ele já partiu, já fazem 26 anos. Mas a gente é interessante, que eu me lembro demais na época do São João, porque a gente celebrava muito, a gente brincava, a gente gostava muito de brincar, principalmente com fogo de artifício. E aí, presta atenção, meu pai nunca ensinou que a gente deveria fazer o mal para alguém, ou para alguém que era diferente de nós. Entretanto, não foi maldade do nosso coração, ou quer dizer, foi sim maldade do nosso coração, porque criança também tem maldade no coração. Nós, na nossa rua, nós os filhos do pastor, a gente sempre se deparava na mesma rua com um centro espírita. E antes de mais nada, essa história eu já me arrependi. Se você é espírita, por favor, talvez você vai gostar desse desfecho, dessa história, mas é uma história que aconteceu e Deus já me perdoou, eu tenho certeza. Não façam isso. Mas qual era a nossa intenção? Eu e meus 2 irmãos. Rapaz, eles não são da mesma fé que nós temos, então é o seguinte, vamos fazer alguma coisa para os nossos amigos espíritas. Ou talvez nem chamava de amigo, porque a gente era filho do pastor e logo a gente imaginava, rapaz, vamos agora dar um jeito vamos acabar com a reunião desses espíritas. Olha que loucura. E eu me lembro então, na época de São João, nós chegamos e planejamos, na hora da reunião daqueles amigos espíritas,
nós colocamos um rojão ali onde era o contador da energia daquele centro espírita. A gente passou, olhou, fizemos o ok, chegamos ali, colocamos o rojão, acendemos e imagina o que aconteceu. Explodiu tudo, meu amigo. Apagou a luz na hora daquele centro espírita. E a gente saiu correndo, aqueles amigos saíram e foram os filhos do pastor. E a gente saiu correndo, um sentimento de dever cumprido, fizemos o correto, porque eles não podem ter essa reunião. Entramos em casa, meu pai, o que foi? Papai, isso eu não acredito. O que foi, filho? Nós acabamos com a reunião do centro espírita. A gente achando que estava abafando, porque estava falando isso pro pastor. E naquela hora, meu amigo, eu nunca me esqueço. Eu, o meu irmão mais velho, Alex, o meu irmão mais novo, André, nós levamos uma surra. E tivemos que depois, meu pai teve que pagar aquela conta e tivemos que ir lá pedir perdão para os nossos amigos. Aquela lição marcou minha vida. E por que eu estou contando essa história? Porque essa história tem um pouco a ver com o versículos 5 e 6. Você vai entender um pouco melhor sobre isso. Mas eu queria relatar primeiro que é importante a gente lembrar que o livro de Jonas ele tem 4 capítulos. E eles são divididos simetricamente entre parte 1 e parte 2. E em cada parte, nós podemos enxergar 3 sessões. A primeira sessão é sempre Deus chamando Jonas para ir falar com o povo. A segunda sessão é quando Jonas se depara com um povo gentílico, ou seja, um povo gentil, onde não era o povo judeu. E a terceira parte é Deus tratando o coração de Jonas, ou seja, uma conversa entre Jonas e Deus. Só que vale a pena lembrar que por 2 vezes, Jonas, quando ele se encontra com esse outro povo, digamos assim, com pessoas que são bem diferentes dele a respeito de raça e de religião. E em ambas as ocasiões, quando Jonas se encontra com esse povo, meu amigo, o seu comportamento é de desdém e nada útil. Enquanto todos os pagãos, sistematicamente, têm uma atitude muito mais admirável com relação à relação que Jonas tinha com o problema que estava em volta, nós podemos perceber que Deus, através da sua manifestação de graça e misericórdia, Ele queria que Jonas se importasse, assim como Deus se importa, como nós, crentes, presta atenção, nos relacionamos e tratamos as pessoas que são profundamente diferentes de nós. Deixa eu falar de novo para que fique bem claro. Deus quer que tratemos pessoas de diferentes raças e de outras crenças de forma respeitosa, amorosa, generosa e justa. E não é isso que Jonas estava fazendo. Inclusive, vale lembrar porque quando nós começamos essa série, no primeiro capítulo dessa série, nós falamos sobre um contexto interessante, porque se você não lembra, Deus chama Jonas para falar a um povo chamado ninivita. E esse povo era um povo bárbaro, era considerado como se fosse o Talibã da época, era digamos assim, um povo que fazia muito mal às pessoas que eles capturavam. A gente já falou muito sobre isso. Então, quando Deus chega para Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença, Deus queria ali mostrar a sua graça e misericórdia e queria que Jonas fosse lá falar do amor de Deus. Entretanto, é um paradoxo, porque a única oração que Jonas faria a respeito daquele povo era pedir: Deus, consome esse povo desgraçado, porque eles não merecem perdão. E nós trabalhamos então a perspectiva que todos nós, como a Bíblia fala, carecemos da graça e misericórdia de Deus, porque todos estamos no mesmo barco, todos estamos perdidos e à deriva, e é Deus que nos traz. E foi sobre isso que a gente falou semana passada, porque Jonas então foge da presença de Deus, e semana passada eu e minha esposa a gente pregou nesse contexto, porque diz que quando Jonas foge, ele não vai para Nínive, mas vai para outra direção, para Tarsis. Jonas vai ali e sabe o que acontece. Naquele contexto, quando Jonas é trazido, a Bíblia fala que Deus lançou um forte vento. E o verbo lançar ali é de fato quando alguém lança algo para capturar alguém. Era como se Deus tivesse lançado para trazer Jonas de volta para o seu caminho. Não só isso, fala que Deus lançou um forte vento. E a palavra vento, que faz ali um paralelo com tempestade, é a mesma palavra usada para Nínive. E nós então, semana passada, falamos sobre nós não conseguimos fugir da vontade de Deus, da perspectiva, da soberania de Deus. De uma forma ou outra, Deus ele vai nos direcionar, puxar para cá, para lá, para que a sua vontade possa ser manifestada através da nossa vida. Aqui nós chegamos então num contexto bastante interessante, porque Jonas então, quando ele chega naquele barco, naquele navio, sabe o que ele faz? Ele olha talvez para um barco como esse, como ele compra aquela passagem. Jonas, ele vai para o porão daquele navio. Ele vai se esconder,
É porque, mais ou menos, se a gente fosse tratar um pouco da perspectiva, é como se Jonas achasse superior. Ele olha assim, um povo pagão, e de fato era um povo gentil, não era um povo que ele gostaria de estar. Sabe o que ele faz? Ele fala, eu não tenho com quem me misturar aqui, e ele vai para o porão daquele navio. E nós lemos que Jonas estava ali, e ele vai estar num sono profundo. Jonas se esconde, sabe o que ele faz? Ele fecha os olhos, ele quer desaparecer. O que me faz pensar, irmãos, de algo interessante, é lógico que não foi um barco como esse, foi maior do que esse, mas imagina Jonas na parte de baixo do navio e uma tempestade absurda acontecendo. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. O que separava Jonas da tempestade lá de fora era um pedaço de madeira. E ele não consegue perceber o caos que está em sua volta. Isso me faz pensar nos nossos dias, que normalmente, irmãos, nós começamos a nos tornar insensíveis quando nós buscamos apenas resolver as nossas causas pessoais. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para você. Na teologia reformada, nós não cremos que a salvação se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Entretanto, tem muita gente que acha que é salvo e não é salvo, porque nunca foi salvo. Mas a partir do momento que você é salvo, você de fato muda a sua vida. Eu não estou falando que você não vai ter altos e baixos, que você não vai ter vontade às vezes de sumir. Mas é interessante que na teologia nós acreditamos que existe algo chamado frieza espiritual, marasmo espiritual ou esfriado do Espírito Santo. O que seria isso? Eu quero trazer uma maneira bem prática para você. Alguns pecados que você sabe que fazem mal para você, às vezes você comete, quando você comete naquela mesma hora, o sentimento que para no seu coração e na sua mente é o seguinte: como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E você de fato às vezes chora, o seu coração sangra porque você percebe que você errou. Ou seja, o Espírito Santo, ele traz essa noção do que é certo e o que é errado. Entretanto, se você peca de novo e de novo, de novo, aquele pecado que antes para você era abominável, ele começa a fazer parte da sua história. E você, inclusive, começa a tentar achar argumentos para o seu pecado. Você percebe isso? Você, por exemplo, que às vezes molhou a mão do guarda porque o seu documento estava atrasado, aí você faz isso de novo, daqui a pouco você usa isso como algo normal, como uma prerrogativa da sua vida. Não só isso, você que às vezes é viciado em pornografia, você quando age daquela forma, você sabe que o Espírito Santo ele fala com você, mas daqui a pouco você está tão viciado que para você é como se você tivesse já amortecido, anestesiado diante daquilo que é abominável diante de Deus. O que nós trazemos para esse contexto, irmãos, é que o que estava acontecendo e acontece com muitos de nós, é que quando a gente começa a fugir da presença de Deus, nós começamos a ficar anestesiados com as coisas que acontecem em volta. E eu creio que, na verdade, o que nós conhecemos como jargão, aquele conhecido velho sem noção, por exemplo, se você é chamado para uma festa, onde naquele convite diz que você tem que ir de terno, gravata, vestido longo, tem pessoas que dizem, eu não vou me adaptar a essas festas, e o cara vai com esporte fino achando que está abafando. Você não sabe, mas as pessoas que estão te vendo estão falando assim, como aquela pessoa sem noção? Mas você acha que está certo, porque as prerrogativas do seu coração estão dizendo para você, não, eu sou assim, não tenho que mudar. Não, você é um tremendo sem noção. Quando você não faz a leitura do local, quando você não entende o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui, irmãos, é justamente isso. Jonas, ele perde a noção, a percepção do caos que está em sua volta. Um ministro escocês chamado Hugh Martin, ele foi ministro escocês do século XIX, ele disse que Jonas estava dormindo, abre aspas, o sono da aflição, fecha aspas. Muitos sabem exatamente o que é isso, o desejo de escapar da realidade por meio do sono, ainda que por pouco tempo. É um dos vários contrastes cuidadosamente mostrado entre os desprezíveis marinheiros pagãos e o moralmente respeitável profeta de Israel. Olha que paradoxo. Enquanto Jonas estava totalmente alheio ao perigo, os marinheiros estão extremamente alertas. Enquanto Jonas está completamente absorvido pelos seus próprios problemas, os marinheiros estão buscando o bem de todos os que estão no barco. Eles oram, cada um para o seu próprio Deus, embora Jonas não ore para o seu Deus. Eles também estão espiritualmente conscientes, o bastante para perceber que não era apenas uma tempestade qualquer, mas uma intensidade peculiar. Meu irmão, eu não sei se você entendeu, eu queria deixar isso bem claro. O que aqui o Hugh Martin trata sobre essa perspectiva do sono de Jonas é que ele se torna alheio ao problema que está em sua volta. É como se ele se tornasse insensível. O que ele faz é
tenta de maneira que ele escape, ou seja, é um escapismo de fato. Ele se esconde, vai dormir porque ele acha que aquele problema não é um problema dele. Quando o que nós percebemos, o que Hugo Martin fala, e o Tim Keller também trata essa mesma perspectiva, é que as pessoas que não têm a fé em Jesus, os que não são crentes, têm mais sensibilidade do bem comum do que o próprio profeta de Israel. Olha que vergonhoso isso. É por isso que eu acho que esse livro é profético, porque ele traz lições extraordinárias para a nossa vida. Porque nós percebemos, irmãos, que tem muitas pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. E nós, primeiro, às vezes, tratamos mal dessas pessoas. E dois, nós aprendemos muito, porque muitas vezes eles são mais sensíveis com o bem comum do que nós. E por que eu falo isso? E por favor, eu não quero parecer insensível com você que perdeu alguém, algum ente querido nessa pandemia. Eu não quero parecer insensível que essa pandemia, de fato, não tem sido uma desgraça comum. Entretanto, e por isso que eu estou sendo aqui bem cauteloso com minhas palavras, eu creio que essa pandemia tem sido extraordinária na perspectiva de um forjar. Eu estou falando agora especificamente sobre a organização igreja, e principalmente a igreja brasileira. Por que eu falo isso? Porque, meus irmãos, antes da pandemia nós estávamos, ou talvez ainda estamos, infelizmente, por algumas frentes, vivenciando algo na perspectiva da busca profética, de termos experiências sobrenaturais. E eu não estou falando que isso é errado, entretanto, meu irmão, eu creio que essa busca incessante nossa por termos experiências, elas têm atrapalhado a nossa sensibilidade de perceber o mundo que está à nossa volta chorando, porque as nossas reuniões se tornaram reuniões grandes, onde nós gastamos muito dinheiro com luz, com ar-condicionado, e de novo, eu não estou falando que isso é errado, até porque nós temos na nossa igreja, e não é porque a gente tem que não é errado, porque eu creio que isso traz algum tipo de benefício, mas isso não pode ser a nossa ênfase primária. Isso não pode, irmãos. E eu tenho percebido que esse nosso ânimo da igreja brasileira, que o evangelho tem crescido, que as igrejas têm crescido, que que governadores são crentes, que o presidente é crente, e eu não estou fazendo a crítica, mas eu não vejo isso como algo extraordinário, porque o que traz de fato como parâmetro o que tem acontecido no Brasil e as coisas que têm acontecido na igreja, parece que são paradoxais, elas não se encaixam. É como se o crescimento do evangelho não tem feito muita coisa sobre justiça social, o racismo cresce, a indiferença cresce. E meus irmãos, onde nós estamos, e por isso que eu acho que essa pandemia, ela veio trabalhar no cerne do que de fato é a igreja de Jesus. De nós, como profetas, como Jonas, precisamos ser mais sensíveis, porque as nossas reuniões se tornaram então a busca por algo especial, por alguma experiência transcendental. Nós queremos ficar arrepiados e, por favor, meu irmão, o que eu tenho percebido que essa pandemia tem trazido é de fato uma leitura que a igreja, eu creio, que nessa crise, alguns que não se movimentavam começaram a se movimentar por perceber que precisavam fazer algo para o bem comum. E eu creio que grande parte de amigos nossos que não gostam de igreja, inclusive você, que talvez foi chamado para assistir esse culto hoje, é porque você há de concordar comigo. Você não tem problema com Jesus, mas você tem problema com as pessoas que representam Jesus, porque muitas vezes nós somos insensíveis com o bem comum, com as coisas que têm acontecido. Não tem como, irmãos, a gente fazer reunião agora achando que está tudo normal. Muitas vezes as pessoas estão perguntando: e aí, pastor, a ponte volta quando? A ponte volta quando a gente achar que está seguro, irmãos, porque nós deveríamos ser pessoas que trazem exemplos bons. Nós não queremos disseminar aqui ou aumentar o número de contaminação. Nós não estamos preocupados porque a gente crê que nós não estamos presencialmente reunidos, mas a igreja de Jesus continua sendo real e nós temos que ser exemplo. E eu não estou julgando quem voltou, cada um sabe o que faz, mas nós, como Igreja Ponte, não temos ainda essa tranquilidade para falar: vamos voltar a todo custo. Nós não vamos fazer isso. Mas a hora que a gente perceber que os níveis estão baixando, a contaminação tem diminuído, aí sim nós vamos voltar, porque nós queremos ser exemplos para essa sociedade. Não só isso, irmãos. Vale lembrar também aqui nesse contexto que a gente acabou de ler, que diz que o Hugo Martin fala que aqueles homens tinham mais sensibilidade do que o próprio profeta, porque eles perceberam que aquela tempestade não era algo normal. E eles começam a orar, cada um para o seu Deus, ou seja, eles percebem, eles têm a sensibilidade que Jonas não tinha, que o mundo estava acabando, que eles iriam morrer enquanto o profeta dormia. Eu tenho orado, irmãos, para que essa pandemia continue acordando igrejas e líderes religiosos
Eu tenho orado para que a gente possa aprender diante dessa pandemia. O capitão, então, por saber que aquela tempestade não era algo natural, ele percebe que os seus marinheiros estão lá na parte de cima. Ele fala, cadê aquele cara que entrou? O profeta de Israel. Imagina a vergonha. E quando ele desce, imagina que um barco como esse, quer dizer, muito maior do que esse, mas quando ele chega na parte de baixo do porão de navio, ele se depara com o profeta dormindo. E olha que interessante, meu irmão, minha irmã, olha que algo profético. Você sabe qual é a primeira palavra que sai da boca do capitão, olhando para Jonas? Levante-se e clame. Ele usa a mesma expressão em hebraico, sabe que expressão foi essa? A mesma expressão que Deus usou quando no primeiro versículo chega para Jonas e fala: levante-se e clame, porque a maldade de Nínive chegou até minha presença. Ou seja, olha que interessante. Você sabe o que é isso na final, irmãos? Deus enviar o seu profeta para direcionar os pagãos para si mesmo. No entanto, agora são os pagãos que estão direcionando o profeta a Deus. Nós precisamos fazer uma pausa aqui, irmãos, para conversar sobre uma perspectiva que talvez a gente nunca pensou antes. Porque Jonas achava, como nós achamos, que nós somos o povo mais especial, que nós sabemos a resposta para os problemas, que nós somos o povo de Deus e o resto do povo é um povo coitado. Meu amigo, por isso que essa série se chama No Mesmo Barco. E a gente está falando sobre aprender a ouvir a voz de Deus, porque aprender a ouvir a voz de Deus não significa que Deus não vai falar apenas através de profetas, mas Deus fala através do bem comum, de pessoas que não têm a mesma fé que nós. Eu não estou falando para a gente seguir como princípio religioso, mas de coisas da vida. É mais ou menos o seguinte: quantos de nós, infelizmente, você só vota em governador, em presidente, em prefeito, em político que se diz cristão, porque você acha que ele vai ser a boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, pare com isso. Isso é um erro profundo. Existe muita gente muito mais sensata, e olhe lá, eu falo isso com propriedade, do que de fato aquelas pessoas que têm usado da fé, ou talvez a prerrogativa de ser a voz de Deus. Se algum político um dia chegar para você e falar assim: olha, vota em mim porque nós vamos buscar lutar pela sua causa, porque nós vamos sanear a rua da sua igreja, vamos calçar, foge disso, porque político nenhum deveria buscar o bem comum apenas para uma sociedade ou para um clã de pessoas. Isso é um erro, meu irmão. Eu acho interessante porque o próprio Jesus, em Lucas capítulo 19, versículo 40, ele diz o seguinte: Jesus disse: se necessário, as pedras clamariam caso seus seguidores se calassem. Meu amigo, profético isso. E como eu tenho aprendido com pessoas que não professam a mesma fé do que eu, que são muito mais sensatos do que aqueles que se dizem profetas de Deus. E eu não estou me colocando num nível superior, não. Quantas vezes, eu estou falando eu como pastor, nós não começamos às vezes inventar coisa ou ficarmos enrustidos porque a gente acha que tudo é espiritual. E eu creio sim que tudo é espiritual, mas estou falando no sentido que nós precisamos tudo fazer essa leitura, quando na verdade, irmãos, a leitura nós precisamos fazer muitas vezes é enxergar o nosso bem comum, o que está acontecendo com nossos irmãos, o que tem acontecido em nossa volta. E é isso que Deus quer tratar no coração de Jonas. Deus chama agora um pagão para usar a mesma palavra que Deus usou para acordar Jonas agora. E Deus usou a mesma palavra quando ele chama Jonas para clamar, para ir até a cidade de Nínive. Eu acho interessante, irmãos, que nesse contexto que nós estamos pensando aqui, é que quando eu falo que essa tempestade ela veio sacudir a igreja brasileira, eu creio de fato que Deus está tratando o nosso contexto, tratando o nosso coração. O livro do Tim Keller que nós estamos usando como base dessa pregação, dessa série de pregações, chamado Profeta Pródigo, ele fala sobre o que chamamos de Em Busca do Bem Comum. Em Busca do Bem Comum, eu quero ler porque o Tim Keller fala o seguinte: primeiro, aprendemos que as pessoas de fora da comunidade de fé têm, presta atenção, se você não está curtindo essa mensagem, está achando que eu estou politizando demais, eu não sei também se você conhece o Tim Keller, mas olha a respeito, olha a visão que esse cara tem, e é a mesma visão que eu tenho. Primeiro, aprendemos que as pessoas de fora da comunidade de fé têm o direito de avaliar a igreja no que concerne ao seu compromisso com o bem de todos. Meu amigo, quantos de nós temos dificuldade de aceitar isso? Como alguém fora da igreja pode agora aqui fazer uma leitura ou tem o direito de avaliar o que a igreja pode ou não pode fazer? Tem e deve. Eu me lembro, irmãos, que a primeira vez que eu fui entrar no galpão do Recife Antigo,
aconteceu algo extraordinário, profético, literalmente. Quando eu uso a expressão profético, irmãos, é sobre a perspectiva de que algo Deus está falando. Eu sinto de fato o Espírito Santo nas coisas comuns. Apesar que aquilo não era algo simplesmente comum, porque uma senhora chegou pra gente e perguntou, o que vai ser aí? E a gente falou, talvez uma igreja, a gente não tinha nem fechado o contrato ainda. E ela fez assim, igreja, eu não gosto de igreja não era pra ser igreja não. O que ela diz, em certo sentido, é vocês não são bem-vindos aqui. E eu perguntei por quê? E sabe qual foi a resposta dela? Uma resposta profética. De uma mulher que não tinha a mesma fé que nós tínhamos. Porque vocês, crentes, prometem um monte de coisa e não cumprem. Porque vocês, crentes, na época de eleição, vêm pra cá, fazem comício aqui e depois descumprem. Mas em tempos vocês voltam. Meu irmão, isso é Deus falando através de uma boca que não profere a mesma fé que nós proferimos. Aquela mulher, então, foi usada por Deus. Talvez se eu fosse um pouco menos maduro na fé, eu diria, está amarrado em nome de Jesus, o diabo está revoltado. Mas não! Você percebe, então, que nós podemos fazer essa avaliação de acordo com o que as pessoas pensam de nós. É importante nós termos esse senso comum, nós fazemos essa leitura, nós não podemos estar simplesmente à deriva, achar que nós somos o povo certo e que o povo não está nem aí. Não é isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos aprender a fazer essa leitura. Agora que então eu entendi que aquela mulher, quando ela falava que nós não éramos bem-vindos, é que aquela mulher tinha tudo, ela tinha todos os argumentos para dizer que nós não éramos bem-vindos e ela estava certa. Mas aquilo foi usado, irmão, como combustível. Nós queríamos responder ao coração daquela mulher e eu acho, por isso que eu comecei a falar que essa pandemia, ela veio como uma bênção para nós, porque eu creio que muitas pessoas estão começando a se mexer, porque graças a Deus teve que vir uma pandemia para a gente começar a se tornar um pouco mais sensível, a perceber as pessoas que estão com o coração sangrando, pessoas que estão passando por dificuldade. Tim Keller continua dizendo o seguinte, os marinheiros estão em perigo, eles usaram a tecnologia e os seus recursos religiosos de que dispunham, mas não foi o suficiente. Eles pressentiam que poderiam ser salvos sem a... eles pressentiam que não poderiam ser salvos sem a ajuda de Jonas, mas ele não estava fazendo nada para ajudá-los. E sim, temos uma imagem memorável do capitão pagando, repreendendo o santo profeta de Deus. Hugh Martin pregou um sermão sobre esse texto intitulado O Mundo Repreendendo a Igreja. Olha que coisa pesada, irmãos. Ele conclui que Jonas merecia isso e que em grande medida a igreja hoje também merece. Eu sei que essa pregação talvez é um pouco pesada para nós, irmãos, mas eu tenho falado isso desde quando a gente começou a ponte. Se nós não formos uma igreja antenada com as coisas que estão em nossa volta, que Deus feche essa igreja. Se nós agora começarmos em nossas reuniões, enfatizar simplesmente algo poderoso, sobrenatural, algo profético, meu irmão, que Deus feche essa igreja. Se nós não gerarmos algo para o bem comum, nós nos tornamos uma igreja insensível, que não é capaz de ouvir o choro de quem mais precisa de nós. E eu não estou falando só para o pobre, mas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade que têm chorado. Nós precisamos ter sensibilidade. É por isso que esse tema se chama Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Quantos de nós não ficamos assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não é possível, meu irmão. Quantas pessoas têm chorado em sua volta e você, como profeta de Deus, deveria ouvir, deveria emprestar o seu ombro para que pessoas pudessem abrir o seu coração. Deus está falando toda hora, mas talvez você só quer ouvir aquilo que diz respeito de você. Quando você tem que ser usado por Deus para abraçar, para chorar com os que choram. Meu irmão, sabe qual é o sentimento quando eu leio algo sobre isso? É de vergonha. E desculpa hoje talvez estar despejando, mas esse versículo 5 e 6 é sobre isso. É uma crítica que Deus está fazendo a respeito daqueles que professam ter a fé em Jesus. Porque vários nossos representantes, irmãos, eles têm envergonhado a causa do Evangelho. Eles deixaram de ser, de fato, pastores, líderes, para se tornarem políticos. E começam agora a se esconder atrás de argumentos que são fracos. Deixa eu deixar aqui isso como documento. Eu quero que isso fique como documento. Porque muitos me perguntam assim, pastor, o que você acha? Estão fazendo uma maneira aí de talvez começar a cobrar imposto de igreja. E sabe o que eu acho como pastor? Eu acho que é certo. Porque a prerrogativa que o Estado usa para não cobrar imposto da igreja é uma que a igreja traz ou faz um bem comum. E eu creio que a igreja é responsável pela parte espiritual, para cuidar de quem está doente.
Mas muita gente tem se escondido atrás dessa argumentação para sonegar imposto. Pastores que estão enriquecendo, líderes, e é por isso, e eu falo isso, irmãos, sem medo de ser julgado por você que é religioso, porque na verdade eu tenho cada vez mais sentido no meu coração que nós precisamos fazer igreja para quem não tem experiência com igreja, porque a igreja está sendo mal falada pelo mau exemplo que Jonas ou que nós, os profetas de Deus, estamos dando. E eu acho o seguinte, cada igreja, se ela não prova que ela tem feito um bem comum para os que mais precisam, sim, para mim ela precisava pagar imposto. Mas se ela provar que parte dos seus recursos tem feito um bem comum, e eu sei, você talvez está argumentando, mas pastor, quando fala sobre bem comum, é sobre a parte espiritual, é o domingo, amém por isso, irmãos. Amém, isso é maravilhoso. Mas tem muita gente que está usando da má fé agora para extorquir, para ficar rico, usando a igreja como um espaço para lavar dinheiro. E isso é triste. E nós precisamos buscar a essência verdadeira do que e por que a igreja foi construída, irmãos. Por isso que eu acho que essa pandemia tem limpado, glória a Deus, muito das instituições que se dizem serem proféticas. Tim Keller continua dizendo o seguinte, porque o capitão estava repreendendo Jonas, porque Jonas... Olha aqui, irmãos, imagina alguém pagão repreendendo eu e você. Eu não estou falando que eu sou mais especial do que você, não é isso. Mas olha como isso aqui é profético. Porque o capitão está repreendendo o Guilherme, porque Guilherme não está interessado em seu bem comum. O capitão está lhe dizendo, você não consegue ver o que estamos prestes a morrer, você não consegue perceber, você está alheio às nossas necessidades. Eu sei que você é um homem de fé, e por que não está usando a sua fé para o bem público? Jacques Ellul diz o seguinte, esses marinheiros de Jope são pagãos, ou na linguagem moderna, não cristãos. Mas a sorte de não cristãos e cristãos está lá, ligada, eles estão no mesmo barco. A segurança de todos depende do que cada um faz. Eles encontravam-se na mesma tempestade, sujeitos no mesmo perigo e querem o mesmo desfecho. E esse navio tipifica a nossa situação. Todos nós, presta atenção, crentes e descrentes, estamos no mesmo barco. Esse velho ditado nunca foi tão verdadeiro do que no caso agora atual de Jonas. Se a comunidade é flagelada por crimes ou problemas de saúde, pela falta de água, pela perda de empregos, a sua economia ou ordem social afetada, estamos todos no mesmo barco. Por um momento, Jonas vive na mesma vizinhança com esses marinheiros e a tempestade que ameaça uma pessoa ameaça a comunidade toda. Jonas fugiu, porque não queria trabalhar pelo bem dos pagãos. Queria servir exclusivamente aos interesses dos crentes, mas o Senhor lhe mostra que Deus é o Deus de todas as pessoas. E Jonas precisava ver a si mesmo como parte da comunidade humana inteira e não apenas membro de uma comunidade de fé. Termino dizendo que este não é um argumento meramente pragmático. É melhor que os crentes ajudarem os descrentes, outras coisas não correrão bem para eles. A Bíblia diz que temos algo em comum com todas as pessoas, a nossa humanidade, pois somos feitos à imagem de Deus e infinitamente preciosos para Ele. Gênesis 9:6 e Tiago 3:9. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar contando um testemunho e eu quero terminar trazendo a palavra para o seu coração. Porque nesse tempo de pandemia, nós temos também percebido o quanto Deus tem usado a Igreja de Jesus para trazer pessoas talvez que não se diziam, não tinham a mesma fé. Eu quero terminar fazendo aqui a leitura de uma citação e contar uma história. Porque alguém aqui pode estar fazendo objeção, alegando que o mundo não tem direito de representar a igreja. Porém, existe sim um respaldo bíblico para fazer precisamente isso. No Sermão do Monte, Jesus disse que o mundo veria as boas obras dos crentes e glorificaria a Deus. Mateus 5,16. O mundo não verá quem é o nosso Senhor se não vivermos como deveríamos. Como diz certo livro, somos a igreja diante dos olhos observadores do mundo. Eu quero terminar contando a história para você, porque eu sei que essa mensagem talvez ela é um pouco dura, mas a gente tem percebido como igreja o testemunho vivo de pessoas que no meio da crise, que não professavam a mesma fé, se aproximaram da Igreja de Jesus.
Eu queria trazer um relatório como pastor dessa comunidade. Talvez você não saiba, mas todo mundo talvez aqui, pelo menos percebeu que nós estamos com um movimento bastante grande de entrega de cesta básica, de ajudar pessoas a diminuir o sofrimento. E quando essa pandemia começou, eu de fato fiquei um pouco distante das coisas da igreja, fiquei 2 semanas chorando, querendo entender em Deus o que nós deveríamos fazer como comunidade. E nós decidimos, irmãos, e foi uma loucura, porque nós tínhamos um caixa da nossa comunidade e nós decidimos naquela semana abrir mão, se fosse preciso, de tudo para que em torno da nossa comunidade ninguém passasse dificuldade. Não só em torno, mas de membros da nossa comunidade estavam passando por dificuldade. Nós já ajudamos, irmãos, igrejas no interior, igrejas da capital. Nós já compramos cesta básica, irmãos. Você não imagina, mas só para você ter ideia, nós já investimos quase 200 mil reais. Você fala assim, mas isso para a ponte é pouco. Não, amigo, isso era o que nós tínhamos. E sabe o que Deus tem feito? Nós estamos, irmãos, tranquilos porque Deus tem cuidado e não nos tem faltado nada. Mas sabe qual é o testemunho disso quando eu falo que tem faltado nada? Nem financeiramente. E eu não tenho medo de falar isso, porque é o Deus que cuida da nossa história, irmãos. Nós abrimos mão de tudo, porque nós cremos que depois disso tudo, a nossa igreja ainda vai estar muito mais forte, porque pessoas que não professam a mesma fé que a nossa vão querer se aproximar para saber que tipo de organização é essa. E eu não estou fazendo propaganda da nossa igreja, porque quem faz parte da ponte sabe o quanto o pastor é falho, os outros pastores são falhos, o quanto nós somos falhos, o como nós somos pecadores, irmãos. Mas eu termino contando esse testemunho. Eu quero falar sobre algo especial que aconteceu. Esse cara não está preparado nem para ouvir isso. Mas uma coisa que vai me marcar para sempre nessa pandemia é que na 3ª semana, depois de fazer vários movimentos de entrega de cesta básica, de fazer de fato assim um movimento acontecendo, de chegar com quentinhas para as pessoas que mais precisam, e a gente ajudou muito o pessoal do Unificados, da Moradores de Rua, e também o pessoal que entrega marmita no centro da cidade do Recife. Uma pessoa entrou em contato conosco. Essa pessoa se chama Guilherme Paiva. Ele é casado com uma mulher extraordinária, que é muito melhor do que ele, que é a Carla. E a Carla e o Guilherme Paiva já tinham conhecido a ponte, mas o Espírito Santo, eu creio, tocou no coração daquele cara, e ele entrou em contato conosco e falou assim, olha, eu quero ajudar vocês. E a gente perguntou, você é da ponte? Cara, não sou. Você é crente? Não, cara, assim, eu acho legal, mas não. Eu já fiquei espantado, porque aquele homem que não professava a mesma fé, ou não entendia de fato talvez a nossa eclesiologia, ele se propõe e ele grava o primeiro vídeo da ponte lá no centro do Recife, na entrega de marmita. E aí ele fala uma frase perigosa para mim, todo mundo sabe. Ele chega para mim e fala assim, ei Gui, prazer, cara, você é o pastor? Cara, se precisar, eu estou à disposição. Meu amigo, não fale isso para mim. Alguns amigos como o Jailson, o Roque e tantos outros, a Fabiana, Maurício, enfim. O cara que fala para mim assim, olha, conte comigo, Pedro, os caras estão perdidos, porque eu falo, você falou, agora já era. E eu me lembro então, eu não sei se você recorda, acho que 2 meses atrás, a gente começou a mudar completamente o nosso formato de culto. E meu irmão, coisa de cinema. E muita gente começou a falar assim, meu amigo, a ponte tá cheia da grana, gastando dinheiro. Não, irmãos, é milagre. Esse cara que tem uma produtora, uma das mais tops de Recife, ele chega para nós e fala assim, cara, eu não quero nada, eu quero servir, porque eu tenho visto o bem comum. E esse cara não cobrou R$1 nosso. Esse cara agora, porque disse que estava à disposição, ele não só grava os cultos de domingo, o culto de hoje à noite, às 18 horas, naquele estúdio branco, era um estúdio do Paiva, porque o Paiva falou assim, cara, se precisar eu tenho um estúdio. Eu falei, opa! E a gente grava lá sem gastar R$1. Essa série que nós começamos a gravar aqui na praia, irmãos, eu cheguei para ele e falei, cara, eu tô com uma ideia, vamos falar sobre o profeta Jonas, e se passou numa praia como essa, tal, eu acho que eu vou gravar lá. E de fato, quem tá gravando isso aqui são alguns amigos que não são profissionais, mas aquela parte da música foi o Paiva com seus amigos profissionais. E meu amigo, alguém que entende que a igreja de Jesus tem que fazer o bem comum. E como eu tenho sido abençoado por tantas pessoas, irmãos. O Fabinho do Novo Jeito, os nossos amigos voluntários que tem... Amigo, você não tem noção, se você chega na Ponte Boa Viagem, o que tem de gente trabalhando, e muitos deles, irmãos, não têm a mesma fé que nós temos. E nós, às vezes, nos achamos superiores. Como as pessoas que muitas vezes não têm a nossa mesma fé
tem sido usado por Deus para nos chacoalhar, para que a gente possa acordar. Se você está no porão do navio dormindo, eu quero que você com essa mensagem se levante, se desperte, porque Deus quer te usar, porque nós queremos aprender a ouvir mais a voz de Deus. Que o Espírito Santo, através dessa mensagem, possa falar ao seu coração e que você possa sair dessa manhã revigorado. Talvez foi uma palavra dura, mas é hora, meu amigo, de você se levantar, de parar de falar que Deus não fala, porque o mundo está gemendo e é hora de você sair do seu lugar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida e logo em seguida nós vamos cantar essa canção e nós vamos ter um QR Code. E se porventura você quer entregar sua vida para Jesus, se você hoje quer voltar para Jesus, se reconciliar ou tem algum pedido de oração, por favor, nos deixe saber. Nós queremos dizer para você que você não está sozinho. O Senhor quer trabalhar na sua vida, na sua história. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, obrigado por essa manhã, por saber que o Senhor está aqui, está na casa de cada um que está assistindo essa mensagem agora. Obrigado, Deus, porque o Senhor usa tantas formas para nos chamar a atenção. Obrigado, Senhor, pelos amigos que o Senhor fez, os amigos que o Senhor nos apresentou, que hoje nós podemos dizer que fazem parte da nossa família. Obrigado pela vida de cada voluntário, de cada profissional que faz isso acontecer, de cada pessoa que tem colocado o seu coração para abençoar alguém com a cesta básica, porque conseguem fazer a leitura de um bem comum, porque conseguem ouvir a Tua voz. Pai, destape os nossos ouvidos, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa história. Obrigado por essa manhã, porque eu tenho certeza que hoje reconciliação está acontecendo. Porque hoje salvação está acontecendo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.